mente. Outros ainda acham que não há nem necessidade de se ter uma religião para se agradar a Deus. Basta a pessoa ter fé, cumprir as suas obrigações, cuidar da sua família, não fazer mal ao próximo. É tudo que Deus requer. Não importa a maneira como ela pessoalmente o adora. E quando se fala numa única religião verdadeira, alguns até estranham. Mas será que alguém poderia ter a autoridade de chegar e dizer que ele pertence à religião verdadeira, ou que aquela é a religião verdadeira? O que você pensa sobre o assunto? É interessante que, quando se fala em religião, normalmente as religiões não se dão muito bem umas com as outras. A maioria é contra a outra parte. E quando se fala em testemunhas de Jeová, acontece algo interessante. Talvez vocês já perceberam isso. Embora as religiões, de uma forma geral, não se deem muito bem umas com as outras, quando se fala de testemunhas de Jeová, parece que as outras religiões se unem contra nós. Já notaram isso? Para ilustrar, em Belo Horizonte, alguns anos atrás, houve um congresso de um grupo religioso chamado Gideões Internacionais. Distribuem Bíblias, publicações e assim por diante. Naquele congresso, o presidente do congresso daquela noite começou a sessão da seguinte maneira: convidamos e aceitamos para o nosso convívio essa noite pessoas de todas as denominações cristãs protestantes. E aí passou a enumerá-las: batistas, luteranos, presbiterianos, adventistas, Assembleia de Deus, e foi enumerando. Daí ele disse: porém não aceitamos em nosso meio testemunhas de Jeová. Interessante, né? Realmente não tinha nenhuma testemunha de Jeová ali presente, mas alguém que estava lá nos contou o que essa pessoa falou no início daquele congresso. Talvez você pessoalmente tenha sentido isso. Quando você começou a pesquisar a Bíblia com as testemunhas de Jeová, talvez amigos, parentes, vizinhos falaram-lhe: mas justo essa religião? Não tinha um outro povo para você procurar, mas logo essa? Você vai ficar louco estudando com esse povo, ou algo parecido, né? Por exemplo, aconteceu aqui em São Paulo. Uma família, vamos citar o nome das denominações para provar que são fatos reais. Uma família foi visitada a sua casa por uma testemunha de Jeová, uma irmã. Aquela família era batista. Interessante que durante muitos anos, embora membro daquela religião, o seu pastor nunca os havia visitado em casa. Mas o chefe da casa demonstrou um interesse na mensagem transmitida por aquela irmã e aceitou uma visita posterior e um estudo bíblico. Então, aquele casal e a sua família começou a estudar a Bíblia com aquela irmã. Depois o estudo foi passado para um varão, um irmão. Por causa do dono da casa, achou-se melhor um varão dirigir o estudo. O pastor ficou sabendo disso. E aí ele fez questão de ir saber de perto, verificar se era verdade. Nas próprias palavras do pastor, para aquela pessoa, foi que ele queria ver de perto se era verdade que ele estava fazendo aquela asneira de estudar com as testemunhas de Jeová. E após receber a resposta afirmativa do dono da casa, palavras de um pastor protestante foram exatamente essas para ele: o irmão seja o que quiser, volte a ser católico se desejar, seja até mesmo espírita, mas nunca seja uma testemunha de Jeová. Palavras de um pastor protestante. Talvez alguém pergunte: mas por que isso? Por quê? Não são as testemunhas de Jeová também cristãos, crentes na Bíblia, pessoas que creem em Jesus? Por que então essa atitude contra nós? Um irmão, um superintendente viajante, trabalhando de casa em casa, bateu numa casa e após a dona da casa perceber que ele era testemunha de Jeová, falou-lhe assim: olha, eu odeio a sua religião e odeio o senhor, porque o senhor disse que é testemunha de Jeová. Então aquele irmão, de forma polida, sorriu e jeitosamente falou para ela: olha, muito obrigado pelas suas palavras. A mulher ficou assim meio desconcertada, né? Eu não estou sendo hipócrita, estou falando de coração. Muito obrigado pelas suas palavras. Porque, olha, a Bíblia diz que os verdadeiros discípulos de Jesus seriam pessoas odiadas. E a senhora acaba de me dizer que me odeia por eu ser uma testemunha de Jeová. Então a senhora está me comprovando mais uma vez que eu sou um dos verdadeiros discípulos de Jesus. Por isso que eu estou lhe agradecendo, porque a minha fé vai sair daqui mais forte do que quando aqui cheguei. Muito obrigado mesmo. Essa talvez deveria ser a sua atitude também, se outros tentam desanimá-lo do estudo, da pesquisa da Bíblia com esse povo. Sabe por quê? É curioso observar o que acontecia no passado com a religião apostólica. Vamos ver.
Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 22, ou melhor, no capítulo 28 de Atos, o versículo 22. Atos, no capítulo 28, versículo 22. Nós encontramos aqui alguns judeus perguntando para Paulo sobre a religião deles. O que eles queriam saber e por quê? Vejam bem. Atos, capítulo 28, versículo 22 diz assim: Mas achamos correto ouvir de ti quais os teus pensamentos, porque deveras quanto a esta seita, é sabido por nós que em toda parte se fala contra ela. Notaram? Porque eles queriam saber algo da própria boca de Paulo sobre a religião dele? Porque se fossem perguntar a qualquer outra pessoa, a tendência natural daqueles dias qual era? Se falar contra os cristãos. Então não deve ser novidade para nós se acontecer a mesma coisa hoje com os verdadeiros cristãos, que seguem as mesmas pisadas apostólicas. Curiosamente, a própria história comprova, e também a Bíblia, de que os cristãos naquele tempo eram os melhores cidadãos da época. De direito ninguém podia apontar o dedo contra eles. Mas ainda assim, a tendência geral era se falar contra eles. Por isso, se você está pesquisando a Bíblia com esse povo e outros tentam desanimá-lo, lembre-se, pode ser esse também um sinal de que você está começando a trilhar o caminho certo. Por isso, não se desanime. E agora nós vamos fazer um apanhado da Bíblia e vamos fazer uma análise juntos. Vamos conversar juntos. Vamos tentar ver textos da Bíblia em que Jeová, de forma simples e clara, quer colocar-nos em contato direto com o seu povo, a verdadeira adoração. Vamos fazer isso? Não vamos examinar assim textos difíceis, complexos, que talvez haveria necessidade de pegar enciclopédias, dicionários para analisar. Não teríamos isso aqui essa tarde, o tempo não permitiria. Então vamos olhar textos simples, que talvez até a maioria conheça, mas nós queremos olhar mais a fundo, mais nas entrelinhas, ver o que Jeová está nos mostrando de forma clara sobre a sua verdadeira adoração. Nós estamos em Atos, vamos começar pelo livro de Atos mesmo. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 15 de Atos. Atos, capítulo 15, o versículo 14. Encontraram? Aqui, numa reunião apostólica, nós encontramos o relato, Atos 15, 14. Simeão tem relatado cabalmente como Deus, pela primeira vez, voltou a sua atenção para as nações, a fim de tirar delas um povo do nome. Bem, de uma maneira geral, aqui está mencionando que o povo de Deus seria um povo para o nome dele, Jeová. Significaria isso que a verdadeira adoração tornaria esse nome conhecido, divulgaria-o, que a verdadeira adoração sublimaria esse nome, que a verdadeira adoração sublimaria esse nome. Seria um povo realmente para esse nome, torná-lo conhecido, santificá-lo, invocá-lo e assim por diante. E quando se fala no nome de Deus, Jeová, todos concordam que em toda a terra apenas um povo, uma religião tem se destacado no uso do nome divino Jeová. Outras religiões talvez até admitam que esse é o nome de Deus, mas não usam, evitam até mesmo usá-lo, tiram até mesmo de algumas traduções da Bíblia. Tanto é assim, que quando nós começamos a conversar com alguém e usamos muito o nome de Jeová, o que as pessoas normalmente nos perguntam? Provavelmente a pessoa já lhe pergunta: o senhor é testemunha de Jeová? Por quê? Porque é a única religião que se destaca no uso desse nome. Senão não teria o porquê da pergunta, talvez apenas perguntasse: qual é a sua religião? Mas quando se usa muito o nome de Jeová, logo somos identificados como testemunhas de Jeová. Mas é justamente aí que nós queremos frisar ou destacar o que a Bíblia está nos mostrando. Vejam bem, capítulo 15, versículo 14. Aqui diz que Deus voltaria a sua atenção para as nações, ou como dizem algumas traduções, para os gentios. Quer dizer, agora não mais só a nação de Israel, que era o povo escolhido de Deus, mas todas as pessoas da terra, e delas tiraria quantos povos para o seu nome? 2, 3, 4, irmãos mundo? Um povo para o seu nome, notaram? Então, se as outras religiões não querem usar o nome divino Jeová, é bom, sabiam disso? É bom. Faz parte do propósito de Jeová, sabiam disso? Não que Jeová não queira que seu nome seja mencionado, ele quer, mas pelo seu povo. Porque se tivessem 2, 3, 4 religiões que usassem esse nome regularmente, aí seria difícil de identificar a verdadeira religião. Porque a Bíblia diz que Deus teria um povo para o seu nome. Mas tem 2, 3 que usam esse nome, como eu vou saber qual é esse povo? Não. Cumprindo a profecia bíblica, realmente em toda a terra existe apenas um povo que se destaca pelo uso do nome divino Jeová. Quem são? As testemunhas de Jeová. Todo mundo sabe disso.
É interessante que já no passado a Bíblia tinha predito essa situação. Por exemplo, aqui no livro de Provérbios, vamos ver. Provérbios no capítulo 30. Nós encontramos aqui o servo de Deus, o profeta, fazendo perguntas escrutinadoras, inspirado por Jeová, como se o próprio Jeová as fizesse. Então Jeová aqui está fazendo perguntas escrutinadoras a nós, seres humanos, pessoas inteligentes. Vejam o que ele pergunta. Será que nós sabemos responder? Ele pergunta assim, 30, o versículo 4. Quem subiu ao céu para descer? Quem ajuntou o vento na concavidade de ambas as mãos? Quem embrulhou as águas numa capa? Quem fez todos os confins da terra levantar-se? Em outras palavras, Jeová está perguntando assim, quem criou todas as coisas, as montanhas, as nuvens, os mares? Mas agora veja a pergunta escrutinadora que ele faz a cada um de nós. Qual é seu nome e qual é o nome de seu filho, caso saibas? Jeová levantou uma questão aqui. Saberíamos nós, criaturas humanas inteligentes, o nome de quem criou todas as coisas? É interessante que algumas traduções até vertem essas palavras assim, se é que o sabes. Outras falam, caso souberes. Outras, se realmente o souberes. Aqui, caso o saibas. Quer dizer, Jeová levantou uma questão. Chegaria o tempo em que talvez as pessoas não conhecessem o nome do seu Criador. É até curiosamente que separa qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, caso saibas. Se perguntarmos à maioria das pessoas qual é o nome do Filho de Deus, a maioria sabe, né? Jesus Cristo. Mas sabem elas o nome do Pai, do Criador? Jesus sabia da importância da santificação desse nome, de fazer dos seus discípulos o povo para esse nome? Que aqui no livro de João, no capítulo 12, nós séria ao seu pai, e veja com quem ele estava preocupado. João no capítulo 12, acharam? Jesus está pedindo algo ao pai. O que será? Com que ele estava preocupado? Consigo mesmo? Não, vamos ver. O versículo 28, ele está orando. Pai, glorifica o teu nome. Notaram qual era a preocupação de Jesus? Não estava preocupado consigo mesmo, mas algo muito importante, a santificação do nome de seu pai. E Jeová estava de acordo com essa preocupação, porque o relato continua. Saiu, portanto, uma voz do céu. Eu tanto glorifiquei, como glorificarei de novo. Viram? Não só Jesus estava preocupado com isso, mas o próprio Jeová tinha isso como propósito. Por isso que dos discípulos de Jesus foi feito o início desse povo para o nome de Deus, povo esse que existe até os nossos dias. Um povo para santificar esse nome. Mas vamos continuar examinando? Vamos aproveitar que estamos no livro de João, vamos ver um outro sinal claro que a Bíblia nos apresenta. João no capítulo 4. Aqui nós encontramos aquela famosa conversa de Jesus com a mulher samaritana à beira de um poço. Poucas palavras, pouquíssimas palavras. Mas com poucas palavras, Jesus, o grande mestre, o maior instrutor que já pisou na terra, ele teve muito a nos ensinar. Vamos ver o que ele nos ensina aqui. Em especial o versículo 23, ele falou assim, João 4, 23. Não obstante, vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade, pois deveras o Pai está procurando a tais para o adorarem. Pouquíssimas palavras. Mas com poucas palavras, Jesus teve tanto a nos ensinar sobre a verdadeira adoração. Primeiramente, Jesus eliminou aqui aquela ideia de que toda religião é boa, de que toda religião leva a Deus. Por quê? Porque se assim o fosse, ele teria dito aqui, vem a hora quando todos os adoradores, mas ele não falou todos, ele falou, vem a hora quando os verdadeiros adoradores. Se ele falou os verdadeiros, é sinal que também existem o quê? Também existem o quê? A irmã? Falsos adoradores. Mas então quem hoje poderia ter a audácia, né, de dizer assim, eu sou um desses adoradores verdadeiros, desses verdadeiros adoradores? Então Jesus passa a dar os sinais identificadores desses verdadeiros adoradores. Será que os irmãos encontraram aqui qual foi o primeiro sinal identificador que ele deu para os verdadeiros adoradores aqui nesse versículo? Qual foi o primeiro sinal identificador que ele deu aqui, nesse versículo? Alguém achou? O irmão Lutero? Exatamente. É o primeiro sinal identificador aqui, claro. Vem a hora e agora é quando os verdadeiros adoradores, quais? Adorarão o Pai. Primeiro sinal identificador. Depois ele deu mais dois. Adorarão como? Com espírito e verdade. Numa pesquisa mais demorada, nós poderíamos chegar também à conclusão desses dois aspectos.
Por exemplo, adorar em espírito envolveria não usar objetos materiais na adoração, né? Também adorar em verdade envolveria não adorar com falsidades. As doutrinas daquela religião deveriam estar totalmente fundamentadas nas verdades da Bíblia e não em tradições humanas. Mas para examinar esses dois aspectos, precisaríamos examinar doutrinas, história bíblica, história antiga, e o tempo não permitiria. Então nós queremos destacar o primeiro ponto aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Isso é importante porque, novamente, só existe uma religião em toda a terra que se destaca na adoração do Pai, Jeová. Outros talvez adorem a Jesus, o Filho, a Maria, aos santos ou outra coisa. Mas o Pai, Jeová, somente as testemunhas de Jeová se destacam na adoração dele. Até tem pessoas que dizem assim, não, Jeová é o nome de Deus mesmo, mas era o Deus lá dos judeus, lá do passado. Agora o Deus dos cristãos é Jesus. Já ouviram alguns falarem assim? Mas aqui Jesus não falou, os verdadeiros adoradores adoraram o Pai, ou adoravam o Pai. Ele falou, os verdadeiros adoradores adorarão. Presente, passado ou futuro? Presente, passado ou futuro? O irmão Jorge? Futuro. Nossos dias. Os verdadeiros adoradores seriam identificados por adorarem o Pai. E realmente em toda a terra existe uma religião que se destaca nisso, que até os nossos dias realmente adoram o único e verdadeiro Deus, Jeová. As testemunhas de Jeová. Vejam como é fácil. Apenas o leitor sincero, uma leitura sincera da Bíblia, ele é colocado em contato direto com o povo de Deus, os verdadeiros adoradores. Mas vamos continuar examinando? Vamos ver mais um sinal. Vamos abrir agora nossas Bíblias aqui no livro do 2 das Crônicas. O 2 das Crônicas, no capítulo 7. Aqui Jeová está falando com o seu povo no passado. A nação de Israel, que era o seu povo antigamente. Mas trata-se de uma profecia que tem aplicação para os nossos dias. 2 das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Encontraram? Jeová diz assim, e meu povo, que tem sido chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e procurar a minha face e recuar dos seus maus caminhos, então eu mesmo ouvirei desde os céus e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Em outras palavras, Jeová está dizendo que o seu povo, quando cometia erros e voltava-se arrependido para ele, Jeová tinha o prazer de perdoá-los e curá-los, salvá-los e assim por diante. Aplicando-se esse princípio para os nossos dias, o perdão dos pecados vem através do sacrifício resgatador do Filho de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas note que apenas beneficiar-se-iam com esse sacrifício e o perdão dos pecados, quem disse aqui? O meu povo. Novamente aquela perguntinha, né? Quem hoje poderia ter a audácia, né, de dizer, eu sou do povo de Deus? Quem poderia hoje chegar a esse ponto? Seria uma forma de orgulho, talvez? Como ele poderia ter essa garantia? Então Jeová deu um sinal identificador aqui. O meu povo, qual? Ele dá o sinal. Notaram qual foi? Qual foi o sinal identificador que ele deu aí? O irmão? Exatamente. O meu povo, qual? Que tem sido chamado pelo meu nome. Algumas traduções traduzem assim, o povo que é conhecido pelo meu nome. Outras traduções dizem, o povo sobre o qual se invoca o meu nome. Outras versões ainda, o povo que é reconhecido pelo meu nome. Esta, o povo que tem sido chamado pelo meu nome. Em resumo, a ideia é essa. O povo de Deus deveria ser conhecido, chamado, reconhecido pelo próprio nome divino Jeová. Ao se invocar esse povo, dever-se-ia também invocar o próprio nome divino, Jeová. E será que existe uma religião em nossos dias que ao se chamar aquela religião, automaticamente também temos que chamar o nome de Deus? Ou que o nome de Deus é invocado sobre a próprio povo, a própria religião? Não para criar polêmica, mas apenas para clarear as nossas ideias, ilustrar. Por exemplo, se eu falar Batista da Renovação Espiritual, eu falei o nome de Deus? Não falei. Se eu falar Católico Apostólico Romano, falei o nome de Deus? Não, não falei. Adventistas do Sétimo Dia, falei o nome de Deus? Não falei. Testemunhas de Jeová, o nome foi falado ou não foi? Foi invocado ou não foi?
Até é curioso que tem algumas pessoas que confundem um pouco o nosso nome e falam assim, vocês são do reino de Jeová? Ou talvez outros falam, vocês são do povo de Jeová? E tem alguns até que de forma meio zombeteira, talvez, meio irônica, falam, vocês são os Jeovás? Não importa como eles nos chamam, estão nos chamando pelo nome divino Jeová. O nome dele está sendo invocado sobre nós. E é o que a Bíblia diz que aconteceria com o seu povo. Talvez alguém fale assim, mas espera lá. Será que o Senhor não está torcendo um texto que se aplicou lá no passado à nação de Israel e tentando fazer aplicação agora? Será que isso tem aplicação para os cristãos? Tem. Vamos abrir nossas Bíblias novamente lá no livro de Atos. Vamos voltar ao livro de Atos agora falando com os cristãos. Lembram-se que no capítulo 15, vamos abrir no capítulo 15, o versículo 14 diz que Deus teria um povo para o seu nome. Mas a Bíblia acrescenta mais detalhes, mais sinais identificadores desse povo. Então, que tipo de povo Jeová usaria para ser o povo para o nome divino dele, Jeová? Então vejam o que diz os versículos 17 e 18. Atos 15, 17 e 18 diz assim: a fim de que os remanescentes dos homens possam buscar seriamente a Jeová, junto com pessoas de todas as nações, o quê? Pessoas chamadas por meu nome, diz Jeová, que está fazendo estas coisas conhecidas desde a antiguidade. Notaram? Então não só esse povo seria um povo para o seu nome, como diz o versículo 14, mas também deveria ser um povo chamado pelo próprio nome divino Jeová. E realmente existe esse povo em nossos dias. Inclusive, essa é uma maneira de Jeová se santificar, do seu nome ser glorificado. Vamos ilustrar. Existem pessoas que não gostam nem de ver esse nome na sua frente. Já viram pessoas assim? Eu, pessoalmente, já encontrei mais de uma pessoa em locais diferentes que não se conheciam com a mesma atitude. Por exemplo, numa determinada cidade de Minas Gerais, cidade de Conselheiro Lafayette, trabalhando de casa em casa, eu bati numa porta, que era uma igreja protestante na frente, mas tinha uma casa nos fundos, então não ia pular a casa e bati. Era uma igreja do Evangelho Quadrangular, vamos citar o nome. Então, quem nos atendeu foi o pastor daquela igreja. E quando ele ficou sabendo que eu era testemunha de Jeová, ele falou, olha, só aguarda um minutinho aqui que eu quero lhe mostrar uma coisa. Ele teve a coragem de ir lá dentro e trazer uma Bíblia dele, versão João Ferreira de Almeida, não era a tradução Novo Mundo, e ainda teve a coragem de me mostrar na Bíblia dele, cada vez que aparecia o nome de Jeová, ele havia riscado, porque ele não queria ver aquele nome lá dentro. Impressionante, né? Aqui no litoral paulista, trabalhando no campo aqui na cidade de Cubatão, encontrei uma outra pessoa com uma atitude similar. Ele chegou a me dizer que jogou uma Bíblia católica fora, porque ele achou o nome Jeová dentro daquela Bíblia. Então aquela Bíblia não servia para ele. Ele jogou ela fora. E me falou isso na cara. Pessoas em locais diferentes com atitudes iguais. Numa cidade em Minas também, visitando lá como superintendente viajante, na cidade de Viçosa, Minas Gerais. Uma irmã nossa tinha o seu esposo, não era testemunha, e ele não aceitava esse nome Jeová. E a irmã tentava tudo para provar para ele que o nome divino era esse. Até que ela achou no dicionário, um dicionário que eles tinham em casa. Achou lá o nome Jeová, e aí esperou o marido chegar e mostrou, olha, fulano, tá vendo aqui? Até o dicionário diz, olha aqui, ó, Jeová, Deus dos Hebreus, Deus em linguagem bíblica. O homem queimou o dicionário. Pessoas em lugares diferentes com a mesma atitude. Não querem nem ver o nome de Jeová escrito na sua frente. Aí entra por que é importante Jeová ter um povo chamado pelo seu nome. É algo interessante que o ser humano, é muito curioso, né? Ninguém que sabe ler consegue olhar para uma escrita sem ler. Já prestaram atenção nisso? É automático. Nós olhamos para algo que está escrito e lemos. Tentem olhar ali para o texto do ano sem ler. Consegue? Não. Nós olhamos automaticamente. Olhamos e já lemos. É automático. Então, até essas pessoas que não querem nem ver o nome de Jeová na sua frente, não querem pronunciá-lo, são obrigados a pronunciar por nossa causa. Porque quando elas passam na frente do nosso salão, e como todo ser humano curioso, bate os olhos na placa e automaticamente já lê Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, já falaram o nome dele. Queiram ou não queiram, são obrigados a falar, nem que sejam mentalmente ou no seu coração. Então é uma das maneiras de Jeová ser vindicado, ser conhecido. É ter um povo chamado pelo seu nome. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 43,
Vamos abrir. Isaías capítulo 43. Os versículos 10 a 12, muito conhecidos, mencionam que Jeová teria pessoas que usaria como suas testemunhas. Vós sois minhas testemunhas de Jeová, meu povo a quem escolhi e tal, né? Então vejam, o 10 a 12 mostra que Jeová tiraria um povo para ser suas testemunhas. Mas que tipo de gente, então, Jeová usaria para ser suas testemunhas? Então, o versículo 6 e 7 nos dá a resposta. Veja, diz assim, Isaías 43, 6 e 7. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Traze meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. Todo aquele que for chamado pelo meu nome e que eu criei para a minha glória, que eu formei, sim, que eu fiz. Notaram? Jeová reuniria as pessoas de todas as partes da terra para comporem esse povo que deveriam servir como suas testemunhas. Mas que tipo de gente Jeová usaria para serem suas testemunhas? Ele disse, todo aquele que for chamado pelo meu nome. Será que existe hoje esse povo na terra? Testemunhas dele, chamadas pelo próprio nome dele, Jeová? Sim, podemos responder, ninguém pode negar isso. Testemunhas de Jeová. Testemunhas dele, chamadas pelo próprio nome divino, Jeová. Vejam como a Bíblia é clara e nos coloca em contato direto com a verdadeira adoração. Basta lê-la com sinceridade. Mas vamos examinar mais um pouco? Não vamos parar aqui não, né? Vamos abrir nossas Bíblias agora no livro de 1 Coríntios. Aqui o apóstolo Paulo está falando com a congregação coríntia, lá no passado. Não a nação corintiana, né? Mas a nação coríntia, lá do passado, os coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Aqui, naquele tempo, estava começando a haver pequenas divisões dentro daquela congregação dos coríntios. Não grandes divisões, pequenas. O irmão gostava mais de um determinado ancião do que de outro. E isso estava criando certos probleminhas. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu assim, 1 Coríntios 1:10. Exorto-vos agora, irmãos, por intermédio do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos faleis de acordo, e que não haja entre vós divisões, mas que estejais aptamente unidos, na mesma mente e na mesma maneira de pensar. Só esse trecho aqui já daria para uma pesquisa muito grande, mas o nosso tempo não permitiria. Paulo falou, não haja entre vós divisões, mas estejais aptamente unidos na mesma mente e na mesma maneira de pensar. Se pequenas divisões não poderia haver, quanto mais grandes divisões. Vamos guardar isso na mente? Não haja entre vós divisões, hein? E vamos comparar com uma outra passagem da Bíblia. Agora o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos gálatas, na Galácia. Vamos abrir nossas Bíblias aos Gálatas. Os versículos 19 a 21, o apóstolo Paulo fala assim, ora, as obras da carne são manifestas, as quais são. Notaram que tipo de obras o apóstolo Paulo vai descrever aí agora? As obras da carne, pecaminosa, decaída, degradada. E ele diz assim, entre outras coisas, o versículo 20, o final, acessos de ira, contendas, divisões, seitas. Notaram? As obras da carne são manifestas quais são? Entre outras coisas, divisões e seitas. E o versículo 21 encerra dizendo, quanto a tais coisas, aviso-vos de antemão, do mesmo modo como já vos avisei de antemão, de que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A coisa agora ficou séria. Mas perguntamos, estão as religiões desse mundo livres de divisões e seitas em seu meio? O que dizer das grandes organizações? Novamente, não para criticar ou polemizar, mas apenas para ilustrar o que estamos querendo dizer. Por exemplo, se nós pensarmos em algum grupo religioso, católico, um grupo maior entre a cristandade, existe a Igreja Católica principal, dominante, apostólica romana. Mas existe também a Igreja Católica antioquina, a Igreja Católica ortodoxa grega, na Grécia, a Igreja Católica ortodoxa russa, na Rússia, Igreja Católica luterana, na Alemanha, Igreja Católica liberal, na Suécia, Igreja Católica unida, na Irlanda, Igreja Católica brasileira, no Brasil, Igreja Católica anglicana, na Inglaterra. E aí vai. Todos são católicos. As doutrinas básicas são iguais, mas um aceita a tutela papal, alguma outra coisa, se dividiram, não se dão entre si, mas a Bíblia diz,
Não haja entre vós divisões. Os que tiverem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos olhar um outro grupo, por exemplo, o Batista, é um grupo grande, né? Batista tem a Igreja Batista Ortodoxa principal, tem a Igreja Batista de Sião. Vou citar só nomes conhecidos no Brasil, porque o tempo não permitiria para citar o que acontece pela terra e nem conheço, né? Então, a Igreja Batista de Sião, principalmente aqui em São Paulo. Igreja Batista das Pedras Vivas, também em São Paulo. Igreja Batista do Bonfim, no Rio de Janeiro. Igreja Batista do Calvário, também no Rio de Janeiro. Igreja Batista Memorial, em São Paulo. Igreja Batista Missionária, principalmente em Minas Gerais. Batistas do Sétimo Dia, guardam sábado similar aos adventistas. Todos são batistas, mas um não se dá com o outro, por um motivo ou por outro, acham que o outro grupo está errado e assim por diante. Não haja entre vós divisões, disse Paulo. Vamos olhar um outro grupo, adventistas. Tem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a principal. Tem a Igreja Adventista da Reforma. Tem a Igreja Adventista da Completa Reforma, que já é uma reforma da reforma. Tem a Igreja Adventista da Promessa, Cristã Adventista, Tabernáculo Adventista, Adventista dos 10%, já mostra até quanto eles cobram, Adventista Remanescente, e aí vai. Todos são adventistas, mas um não se dá com o outro. Até interessante, só para ilustrar, nesse último grupo, certa vez eu conversei com um grupo, um pastor de um desses grupos, Adventista Remanescente. Eu não sei se, sinceramente, ou só para me agradar, ele chegou ao ponto de me dizer assim, olha, no meu modo de ver, vocês, testemunhas de Jeová, estão mais certos do que citou o outro grupo adventista. Mas o apóstolo Paulo falou, os que têm divisões e seitas não herdarão o reino de Deus. Testemunhas de Jeová. Quantas conhecem? Testemunhas de Jeová da Reforma, primeira, segunda, renovada. Não, já tentaram fazer divisões em nosso meio, não vamos enganar, já tentaram. Pessoas que cometeram algum erro, tentou se corrigir, foram empedernidas, foram expulsas e tentaram fazer uma divisão, formar um outro grupo. Mas pararam onde estavam, não conseguiram progredir, não conseguiram ir avante e acabaram fechando suas portas. E as testemunhas de Jeová primam-se em toda a terra como a única religião realmente sem divisões básicas em seu meio. Até, curiosamente, uma revista desse último grupo que eu mencionei, Adventistas, uma revista muito conhecida deles, trouxe uma pergunta dos leitores. Um dos leitores, provavelmente membro da igreja, escreveu à redação perguntando por que aquele grupo religioso tinha tantas divisões em seu meio. E é interessante que a resposta ali da redação, primeiramente eles disseram que as divisões são um marco do cristianismo, que toda religião tem divisões, que os cristãos sempre tiveram problemas assim. E aí, é interessante que num dos parágrafos eles fizeram a seguinte observação. A única religião que até agora prima-se por não ter divisões em seu meio são as testemunhas de Jeová, vírgula, por enquanto, eles falaram. Mas o importante, não importa se eles pensam assim que é por enquanto, o importante é que eles admitiram que é a única religião que prima-se por não ter divisões claras em seu meio. Mas a Bíblia diz que os que têm tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vejam como fica fácil identificar a verdadeira adoração com pontos simples, claros da Bíblia, não é mesmo? Que nós já lemos várias vezes. Basta nós olharmos com a lente um pouquinho maior para verificar a fundo o que Jeová está querendo nos mostrar com determinadas passagens da Bíblia. Nós poderíamos passar a tarde inteira, virar à noite e procurar indícios claros dentro da Bíblia, mas o nosso tempo é ingrato, ele não permite, né? Então nós esperamos que esses pontos considerados até aqui tenham servido de ajuda para vocês. Se você está pesquisando a Bíblia com as testemunhas de Jeová agora, esperamos que esses pontos fortaleçam a sua fé de que você deve prosseguir na sua pesquisa junto com esse povo. Se você já não tem dúvidas, ou se já é testemunha de Jeová, esperamos que esses pontos fortaleçam a sua fé e, quem sabe, ajudem a você a ajudar outras pessoas a identificar a verdadeira religião. Mas se você identificou a verdadeira adoração, isso não é tudo. Você apenas começou um processo. O mais importante vem depois disso. Vamos ilustrar. Quando alguém sai de uma cidade do interior, bem da roça, e vai pela primeira vez a uma cidade grande, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Nova York, né? Maior ainda. Uma das coisas que chama a atenção uma pessoa assim, normalmente são, além do movimento, os grandes arranha-céus, né? Os prédios altos. Até nós que já conhecemos tais prédios, quando nós vamos numa cidade, vemos um prédio muito alto, nós temos a tendência de dar uma olhadinha para cima, falar, puxa, mas que prédio bonito, que prédio alto, que engenharia.
Imagine uma pessoa que não viu ainda tais prédios, a primeira vez que ele chega numa cidade como São Paulo, passa ali no centro da cidade, olha, digamos, para o edifício Itália, acho que ainda é o edifício mais alto de São Paulo, não me lembro, e fala, puxa, mas que engenharia. Talvez ele pare alguns minutos ali embaixo e fique admirando. E às vezes, como nós falamos inicialmente, como todo ser humano curioso, nós sentimos até um desejozinho, né? Puxa, se eu pudesse subir lá no último andar, deve ter uma vista maravilhosa da cidade. E tanto nós fazemos que acabamos subindo. Talvez tomando os elevadores, e indo lá até o último andar do edifício. Vamos ver o edifício Itália. Quem sabe do último andar nós conseguimos passar até para o terraço. Antigamente tinha um restaurante lá, não sei se ainda tem, mas lá seria, acho que o 46º andar, né? Então vamos imaginar você no terraço do edifício Itália, o que seria talvez o 46º andar do edifício Itália. Está até gostoso, hoje está um dia quente, né? Estão sentindo a aragem aqui em cima do terraço? O 46º andar é gostoso, né? Fresquinho. Aqui de cima do edifício Itália, desse alto prédio, mais alto que todos os outros da cidade, realmente a vista é maravilhosa. É tão boa que se for de dia nós podemos ver São Paulo numa imensidão enorme, né? Podemos vê-lo lá longe. Se for de noite, que vista empolgante, as luzes cintilantes até quase se perder de vista. É uma vista maravilhosa. Mas às vezes, depois que nós estamos aqui, nesse lugar alto, nesse alto prédio, nós sentimos um desejozinho, não sei se vocês já sentiram. Às vezes nós sentimos o desejo de ir lá na beirinha e olhar lá para baixo para onde nós estávamos antes. Já fizeram isso? Estão conseguindo fazer esse quadro? Você lá em cima do edifício Itália, 46º andar, lá na beirinha dele, está até começando a aumentar o vento, né? E você olhando lá para baixo, as pessoas, quase nós nem as enxergamos. Os carros, pequenininhos. O que você sente nessa hora? Já fez a experiência? O que você sente? Quem já fez a experiência? Ninguém? O irmão? Medo. Frio na barriga, né? E se a gente estiver ali na beirada e talvez um vento mais forte, ou um colega por brincadeira nos der uma sacudida, né? Nós somos capazes de até brigar, né? Ou, quem sabe, muitas vezes, nós até sentimos vontade de voltar lá para baixo, e às vezes queremos voltar pela maneira mais rápida, né? E resolvermos pular. O que aconteceria? Você? Morte certa. Não adianta nem abrir um guarda-chuva e pular, né? É morte certa. Esborracharíamos lá embaixo. A verdadeira religião é similar a esse alto prédio. Interessante que quando a gente estava lá embaixo no prédio, a gente não sentia nada. A gente olhava para cima, admirava e não sentia nada. Agora nós estamos em cima desse prédio e olhar para baixo nos dá pavor, nos dá medo. E a situação é a mesma, né? Só inverteu. Nós estávamos embaixo olhando para cima, nós estamos em cima olhando para baixo. A verdadeira adoração, no livro de Isaías, capítulo 2, é comparada também a um alto monte. Um monte mais alto que todos os outros montes na parte final dos dias. Isaías 2, de 2 a 4, fala isso. E na parte final dos dias, a verdadeira adoração seria um monte muito elevado. E realmente é assim. Nós começamos admirando esse alto lugar, esse prédio alto. Puxa, que religião diferente, que pessoas diferentes, não participam na política, na maioria das festas da cristandade, não vão na guerra. As doutrinas, que doutrinas são diferentes, não creem na trindade, no inferno de fogo. Começamos examinando esse povo e admirando. E tanto nós fazemos que começamos a subir os degraus, estudando, pesquisando, até que finalmente nós estamos aqui, no meio do povo de Jeová, aqui em cima desse alto prédio, desse alto lugar de adoração, desse alto monte, a verdadeira religião. Daqui de cima, a nossa vista é maravilhosa, não é mesmo? Depois que nós estamos aqui, adquirimos conhecimento da Bíblia, parece que abre-se uma cortina diante de nós. Nós conseguimos entender por que o mundo se porta de uma certa maneira, por que os governos humanos não conseguem solução para os problemas. Nós conseguimos entender por que as religiões do mundo não ensinam a Bíblia como deveriam ensinar. A vista é tão boa que nós conseguimos ver a solução que Jeová vai dar e ainda vimos 1000 anos na frente qual será o resultado final. Que vista maravilhosa nós temos aqui desse alto lugar. Mas, infelizmente, depois que nós estamos aqui nesse alto lugar, alguns sentem aquele desejozinho, né? Alguns sentem aquele desejo de ir lá para a beirada e olhar lá para onde estava antes, para a religião falsa.
Talvez comece a sentir saudades de alguma coisa. Ah, mas quando eu estava no mundo eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, agora eu não faço mais. E as festinhas com os meus familiares, meus conhecidos, e as farras com meus colegas de serviço, de escola. Mas o mero fato de nós estarmos ali na beirada, olhando para onde nós estávamos antes, nos deveria dar o quê? Nos deveria dar o quê, irmã Marinês? Medo. Exatamente, um calafrio na espinha. Antes nós estávamos lá embaixo na religião falsa e não sentíamos nada, não é mesmo? Não tínhamos a verdade. Mas agora nós estamos aqui em cima desse alto lugar de adoração. E a mera ideia de voltar lá para onde nós estávamos antes nos deve dar medo. O abismo é muito grande. Nós só estávamos lá embaixo, na lama. Agora nós estamos num lugar elevado. E se nós ficarmos ali na beirinha, e uma sacudida, um vento mais forte, um escorregão, ou resolvemos voltar, dar um pulo lá para onde nós estamos. Assim como num alto lugar, num alto monte, nós nunca ficaríamos na beirada, mas nós procuramos um lugar seguro, talvez lá no meio do monte, no meio do terraço do edifício. Assim também na verdadeira adoração, bem seguro dentro dela, no âmago, no centro, no meio dela. E como nós fazemos isso? Nós só podemos estar no meio da verdadeira adoração sendo participantes ativos nela. Frequência regular às reuniões cristãs aqui no Salão do Reino, em outras oportunidades, congressos, assembleias, dia especial de assembleia. Serem regulares na sua participação do ministério público de casa em casa. O estudo pessoal, a leitura frequente da Bíblia e a oração frequente e regular a Jeová. São as coisas que nos ajudam não só a identificar a verdadeira adoração, mas principalmente a permanecer no centro da verdadeira adoração. Permanecermos na única adoração verdadeira. A adoração que não só servirá para adorar ao Criador durante esse tempo desse mundo, mas a única adoração que durará para sempre, porque a adoração de Jeová é a única verdade existente.